Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô na minha casa nova, tô muito feliz, uma fase nova, voltada para minha recuperação. Mas eu vou outro dia falar sobre a casa. É que eu tô com uma entrevista da Rafaela que eu quero muito mostrar para vocês. Então, eu vou começar mostrando quem é a Rafaela. A gente chama ela carinhosamente de Rafa, tá? Acho que dá pra ver, né? Essa é a Rafaela. E eu me identifiquei muito com a Rafaela porque a Rafaela me contou uma história sobre relacionamento que me deixou muito impressionada, que não é parecida com a minha porque eu fui abandonada antes do meu AVC, mas eu teria sido depois também, tenho certeza. Eu fui abandonada durante a depressão e aí com o AVC com certeza também seria. E aí a Rafa me contou, eu fiquei muito emotiva, porque a história dela é muito real o que acontece com quem sofre AVC. Muita gente é abandonado, homens e mulheres. Né? A gente tem um grupo e esses dias a gente soube de um rapaz que ele está assim, largado na cama porque a mulher abandonou ele. E a gente tem dado uma força. Então, escutem a história da Rafaela. 21 anos, quando eu tive AVC, o meu AVC foi isquêmico, a causa dele foi o anticoncepcional. Eu levantei num dia comum para ir trabalhar no dia 15 de junho de 2015. Eu fazia trufas na parte da manhã para vender e a parte da tarde eu trabalhava numa empresa. Eu levantei um dia normal para entregar as minhas encomendas. Fiz tudo tranquilo. Quando eu cheguei no serviço, eu comecei a sentir muita dor de cabeça e pedi para ser liberada. Eu fui liberada, fui para o pronto atendimento da Unimed em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. E lá o médico me disse que não era nada, que era só uma cefaleia e que eu podia ir embora para casa. Cefaleia, como se fosse só uma dor de cabeça forte, ele mandou voltar para casa, eu voltei. No dia 16 de junho, eu já não acordei, eu já não conseguia mais sentir a minha perna nem meu braço e eu não conseguia falar. Daí ligaram para o SAMU, eu fui internada no dia 16 de junho e lá eu fiquei. Eu cheguei lá, fui direto para o CTI, eles fizeram em minha. Acho que é craniectomia descompressiva e tiraram a calota. Quando retiraram a calota, eles abriram meu lado esquerdo da minha barriga para guardar a calota craniana. Uma semana depois, eles retornaram a abrir a minha barriga, onde estava a calota, para recolocar o osso no lugar, que foi a cranioplastia. Daí eu fiquei internada do dia 16 de junho ao dia 1º de julho, onde eu recebi alta. Queria mostrar a foto da Rafa no hospital, tá? Para vocês verem. E queria comentar com vocês a quantidade de mulheres que eu vejo que tiveram problemas com anticoncepcional me assusta muito, sabe? Porque eu tenho certeza que um dos problemas que eu tive foi hormonal. Não que eu tomasse anticoncepcional, mas foi hormonal porque tinha altos picos, ainda tem altos picos de TPM. Aí fica a noite sem dormir e tal. E eu, na sequência, fui hospitalizada e fiquei menstruada. Não sei como são os estudos sobre isso. Vamos escutar mais um pouquinho da Rafa. Tem sim, agora próximo compromisso meu só meio-dia que eu começo a armar para ir pro serviço. Ah, ela tava falando do tempo dela. Eu fui internada no dia 16 de junho, quando eu já fui pro CTI para fazer a cranioplastia descompressiva, que é para tirar a calota. Eles retiraram a calota e colocaram na minha barriga, né? Uma semana depois. Ela já tinha falado isso, essa é outra gravação. Mas foi uma cirurgia delicada. Vocês sabiam disso, que a pessoa tira um pedaço da calota? Eu nem sei direito onde é a calota, mas eu acredito que seja algo aqui assim, pela foto. E guardaram na barriga, depois colocaram de volta, né?
Quando eu saí do hospital, eu não fui direto para casa. Eu era casada na época, mas eu não fui direto para casa. Eu saí, fui para casa de algumas irmãs minhas e lá eu fiquei em torno de uns 15 dias. Depois desse tempo que eu saí da casa da minha irmã, eu vim para casa da minha mãe. Daí eu fiquei até o dia em que eu fui para minha casa, que foi no dia 11 de agosto. Depois que eu fui para casa, eu não saía na rua ainda sozinha, né? Mas na época que eu era casada, meu esposo deixava o tempero, tipo assim, alho socado para mim. Eu fazia o arroz, eu conseguia fazer o arroz, ele me ajudava também. Ele, assim, eu não fazia coisas difíceis, como descascar legumes, essas coisas não, só as coisas mais simples. Ele me ajudava demais em relação a isso. Ele deixava o tempero pronto para mim, eu só temperava do meu jeito e fazia. Ele, como eu não saía de ônibus ainda sozinha, eu não conseguia andar de ônibus, ele que me levava na fisioterapia, né? Eu fazia numa clínica lá que tinha que pegar um ônibus, ele me levava, fazia o que ele tinha que fazer no tempo que eu fazia, que eu estava na fisioterapia, e depois ele me buscava lá. Na parte da tarde ele trabalhava, eu ficava em casa sozinha, então na hora dele chegar. Mas era assim, bem. No início foi bem dificultoso. Eu entrei numa depressão assim profunda. Eu fiquei muito revoltada porque eu não tinha pressão alta, eu não sou diabética, eu não bebia, eu nunca fumei, eu não tinha fator de risco nenhum, para dizer assim, para me ter um AVC extenso e tão devastador como eu tive. Eu fiquei muito revoltada, eu entrei numa depressão profunda, só sabia chorar. Eu sentava na cama e chorava, eu queria ter morrido. Para mim, eu queria ter morrido. Mas com o passar do tempo, eu fui me adaptando às coisas, eu comecei a conseguir arrumar minha casa, eu comecei a conseguir varrer, a passar um pano depois, bem depois, eu lavava um copo, entendeu? Aí eu já comecei a fazer a comida praticamente sozinha, sem a ajuda dele, até porque quando eu fiz fisioterapia, eu ganhei uma. Quando eu fiz fisioterapia no Sara, eu ganhei uma tábua de cortar carne e legumes adaptada para mim. Então eu conseguia picar legumes, descascar legumes, tudo nessa tábua. Ficou muito mais prático a minha vida. Daí eu já não precisava da ajuda de ninguém para eu fazer a minha comida. Aí eu comecei a conseguir descascar o alho, a, a socar o alho. Foi tudo mais tranquilo. Eu ainda tenho a sequela de eu manco bastante e eu ainda não tenho o movimento de abrir e fechar, abrir a mão. Eu só fecho ela. Mas o movimento do braço eu consigo levantar ele, eu consigo mexer ele para o lado. Não são movimentos finos, mas eu consigo mexer. Eu vou publicar essa parte da entrevista e depois a gente continua. Essa independência, essa necessidade de poder fazer as nossas próprias coisas é uma coisa muito importante pra gente. Quando a gente ganha alguma independência, a de ir no banheiro, a de cortar um legume, a de, sei lá, preparar uma comida com uma mão só, isso é uma grande vitória. E a Rafa tá há praticamente 2 anos, mas vocês vão ver a evolução dela na próxima parte, tá?